Bom, é curioso essa questão, porque nos anos, quando eu estava ainda fazendo doutorado, tinha um livro que era fundamental para a minha pesquisa na época, que era a Atualidade de Sartre. E era um livro dos anos 60, 70, logo depois ali da Crítica da Razão Dialética. E depois vai ter uma série de momentos que se falou de novo dessa atualidade de Sartre. E, pelo que eu entendi, você está propondo ressaltar isso em relação ao nosso tempo. Bom, esse foi efetivamente um dos propósitos, né, da tese como um todo, e por mais que seja de maneira voltada para a história, então eu tenho que estar sempre lidando ali com o passado, que do ponto de vista do Sartre em si, embora se preste a vários sentidos possíveis, en passant tem sempre, né, um questionamento voltado para o nosso presente. Eu, por exemplo, penso isso a respeito da parte final, que eu fiz a título de conclusão, uma aplicação a um fato histórico, visto esquematicamente, a história é muito mais complexa do que isso, mas que mostra exatamente a possibilidade dessa mudança da figura histórica no âmbito da memória, que é construída, que é social, que é imposta pela violência, etc., etc., isso em oposição ao que foi feito nos anos 72, que foi quando o coração de Dom Pedro veio, os restos mortais vieram de Morada e o coração voltou para Portugal, e depois a tentativa de reviver isso que fracassou, broxante, né, no sentido forte do termo, e é um termo adequado a essa noção, mas a essa situação histórica, né? Mas se fosse para a gente pensar a pertinência do Sartre, eu acho que o mais fundamental é compreender o que é liberdade do ponto de vista da filosofia da liberdade, e não de um ouvir dizer, porque o senso comum pensa a liberdade como fazer o que se quer. E uma das primeiras coisas que eu trabalho com alunos, né, mesmo os iniciantes lá na leitura do Sartre, é desfazer esse engano, que acaba sendo grosseiro do ponto de vista da doutrina da liberdade, né, porque acaba sendo um tipo de doutrina, porque tem lá as explicações para as escolhas, e tem, claro, a situação como esse contrapeso, tem a responsabilidade, quer dizer, é um complexo para se falar do que é liberdade em Sartre. Então, quando a gente ouve na boca de alguém que trabalha com rede social, ou que usa rede social, bem no sentido de produzir memes para um tipo de manipulação política ou de promoção política, voltada para fake news, que seja, ou mesmo que não seja, mas que seja aquela coisa combativa do grito e tal, e publica pequenos cortes, aquela ideia de quem venceu e tal. E me parece, nesse ambiente, há uma compreensão de liberdade como fazer o que se quer, independente da situação. O que seria a situação, no caso de Sartre, se a gente pensasse o caso atual? Nós temos, primeiro, uma Constituição Federal, que estabelece, sim, a liberdade, mas ela é situada, ela é uma liberdade num ambiente democrático que tem, efetivamente, limites. O limite pode ser a mentira, né? A fake news ou a falsidade, ela precisa ser combatida de maneira policial, inclusive, porque, sartreanamente falando, isso não é liberdade. Isso é a realização, no âmbito do discurso, da violência, e essa violência, ela acontece de outros modos. Então, o livro é nos Cadernos para uma Moral, ainda não tem tradução em português, mas Sartre pensa ali 3 noções da violência. A violência, de fato, que é aquela exercida pelo Estado, e é nesse ambiente que entraria essa liberdade de falar o que se quer, independente da veracidade do fato e independente da honra da pessoa que é ofendida, porque não se trata de usar a liberdade em favor de denúncia, no sentido de denunciar coisas que são verdadeiras, mas se trata de conduzir um pensamento falseado do mundo, né? Por isso que se fala dessa dupla realidade, de um mundo paralelo à história, e nesse caso, paralelo à própria memória, quer dizer, uma invenção total. Então, nesse ambiente, o fundamental, né, da contribuição de Sartre é uma noção efetivamente filosófica do que é liberdade, e, claro, a necessidade de mostrar que, por mais que eu não entenda como ato livre a nossa situação, é efetivamente numa situação de violência. E a contra-violência é a luta contra essa violência
que se impõe, no caso do exemplo, via redes sociais. O que a gente tem não é uma expressão de liberdade. E isso é muito evidente, porque qual a necessidade de livremente se produzir mentiras a respeito da conduta de outrem, ou de fazer acusações do tipo, tentaram me subornar, sendo que isso não é verdade, ou sem provas, ou de ficar... Isso tem, inclusive, né, o envenenamento do poço, é um tipo de argumentação que, por mais que nasça de atitudes livres, não tem nada a ver com a liberdade, sobretudo como Sartre pensa, uma liberdade situada. A liberdade em Sartre, ela é sempre liberdade diante do outro e diante do em si. Então, você tem o para outro e o para si como os efetivos limites dessa liberdade, que aparentemente, ou de maneira desavisada, pode parecer como absoluta. Ela é absoluta, primeiro, porque nenhum Deus, nenhum ser superior, nenhum ET veio à Terra e estabeleceu o que é o mundo humano. Quem, sartreanamente, pensando assim, quem inventou o mundo humano fomos nós mesmos. Ele não apenas acredita que o homem inventou, o homem, a mulher, né, o sentido universal do termo, mas ele não apenas acredita que homens e mulheres criaram a si mesmos, como trata-se de estabelecer um mundo onde esses homens e mulheres existem. Isso é a liberdade, por isso ela é absoluta, não há nenhum constrangimento externo. Mas e a facticidade do ser? Quando chove, chove, quando acaba a energia, acaba a energia. Faz parte do processo de liberdade, é nessa situação que você continua livre, como diz o Sartre, a respeito... nunca fomos tão livres como quando da ocupação, quando eles foram ocupados pelos alemães, né, na Segunda Guerra Mundial. E é justamente a ocasião de ser livre, é você, como fez o professor Camerino, ligar o celular e participar mesmo assim ou qualquer outra escolha. Então, essa liberdade de constituição de mundo, em geral, e sobretudo quando traz para o plano da ação individual. A liberdade permanece absoluta porque se você não escolhe, você não continua existindo. Não importa a escolha. Então, já quase passando ao segundo ponto, professor Adelmo. Antes de passar ao segundo ponto, mas pensemos aí num caso inverso de não mais a pergunta liberdade é fazer o que se quer, mas a pergunta por que nós temos a figura do pobre de direita? É necessário compreender que é um ato livre, que não é é um ato livre, mas eles obedecem ao pastor ou obedecem ao político mal intencionado. Não, eles fazem uma escolha, essa escolha é situada. Então, existem elementos a serem explorados dessa situação que fazem com que essa escolha também... Então, o Sartre, ele atua nessas duas possibilidades. Primeiro, em acabar com essa mitologia de que liberdade é fazer o que se quer, então eu falo o que eu quiser, ou eu tenho imunidade parlamentar, ou seja lá o que for para falar e fazer o que eu quiser, para ofender a honra, para ser racista, para ser pretensamente nazista, ou coisa que o equivale, fascista, ou defender preconceito de toda ordem, preconceito contra o grupo LGBT, preconceito contra pessoas com deficiência ou necessidades especiais, enfim, a gente tem um mundo de humanismo que pode ser construído a partir da liberdade, e a gente tem, né, esse uso ideológico que é feito da liberdade, e é uma defesa de uma liberdade, um conceito etéreo, porque é uma liberdade que não diz as condições da liberdade, não diz do respeito ao outro nesse processo de utilização, enfim, de uso da sua liberdade, e isso leva a esse segundo tópico que você sabiamente indica, que é a noção de humanismo. No caso do Sartre, se a gente pensar, você sugeriu os fatos mais recentes, né, dessa explícita violência policial. A gente tem que considerar que ela sempre existiu, né, que as polícias foram criadas para fazer o trabalho que antes era feito pelo Exército e pelos caçadores de pessoas negras, por exemplo, enfim, por aquele trabalho que era feito de manter os negros como escravos. Então, a polícia inicial no Brasil vai ter essa função. E ela sempre agiu assim. O que tem acontecido é um fenômeno contemporâneo que tem dois lados. Se, por um lado, eu falava da liberdade, pretensa liberdade que as pessoas demandam, né, de maneira ideal, para falar mal dos outros, para desrespeitar, para justamente produzir aquilo que aprisiona e limita a liberdade alheia, a liberdade do LGBT, a liberdade da pessoa negra, a liberdade da mulher, a liberdade, enfim, das pessoas que têm necessidades especiais, é também essa força que é usada, né, quando a gente tem essa
violência social. Então, daí a importância de lembrar de novo que nós temos, toda vez que você estabelece os limites da liberdade, isso tende a agir de maneira violenta, sartreanamente falando, a menos que as condições fossem pressupostas. Então, o que acontece a respeito dessa violência recente? O fenômeno de ter câmera em todo lugar. E, atualmente, o debate se uma câmera vai no peito do policial, que é capaz de jogar alguém da ponte. Eu imagino que você esteja pensando nesses exemplos. De novo, né, a gente tem que pensar isso como violência que está lá no princípio da criação dessas polícias, né? Depois vai ter uma separação, polícia civil, etc. E cada estado vai ter a sua polícia. A gente tem que lembrar, o Tiradentes, a qual me refiro no meu texto, é um herói que foi, né, esquartejado, e aqui tem um quadro, né, aqui em Juiz de Fora, dele esquartejado, um quadro que dá essa sensação, né, do que é lutar contra o direito absoluto de um rei, por exemplo, que era essa ideia lá do momento, né, histórico da derrama e da história do Tiradentes. Mas essa violência contra o cidadão, a gente vê quando alguém é jogado da ponte, a gente vê quando alguém é alvejado pelas costas 11 vezes, a gente vê em várias situações que são cotidianas, mas que já existiam e que não eram vistas. Isso a considerar primeiro. E segundo, a relevância disso com respeito à liberdade. Sartre entende que eu não tenho como dizer o que é liberdade em geral. É por isso que é uma coisa idealizada, quando, em defesa da liberdade, de uma liberdade abstrata, você tem toda uma luta que é totalmente contrária à liberdade. O armamento das pessoas é contra a liberdade. A limitação de direitos trabalhistas é contra a liberdade. A falta de programas de inclusão para pessoas negras ou LGBT é falta de liberdade. A falta de moradia, a falta de alimentação, a falta de programas de apoio às pessoas mais pobres, a falta de taxar os mais ricos, isso tudo atua diretamente contra a liberdade. E são ações estatais. Então, o Sartre tem uma crítica ao Estado, ele entende a democracia como sendo a melhor forma de governo que nós criamos e conhecemos, mas não é a melhor forma em absoluto, a democracia. A mesma coisa não dá para ser dito da liberdade. Quem tem que fazer as demandas por liberdade são os grupos que estão se sentindo oprimidos. Então, não cabe ao branco dizer o que ofenderia um negro, é ele que vai dizer o que ofende. Não cabe ao branco dizer como devem agir os casais LGBT no bar, porque eles agem de tal modo e assim por diante. Isso sim seria o Estado preservando essa liberdade no sentido humanista. E o que a gente tem em Sartre naquela época, a contra-violência poderia ser, inclusive, a luta armada contra o Estado, que a gente efetivamente teve no Brasil, né, nos anos 70, nessa recusa de aceitar passivamente a ditadura militar, como foi o golpe militar em 64. E Sartre vai dizer, quem foi lutar nisso, assuma, né, assuma a sua dor. Nós não temos que sofrer porque essas pessoas estão sendo torturadas. O que nós temos, diz o Sartre, numa emissão de 1970, o povo brasileiro no fogo cruzado entre as elites, uma coisa assim. E ele vai mostrar que existe um interesse estatal, né, que está sustentando tudo isso. Então, Sartre é, ao mesmo tempo, defensor da democracia e crítico do Estado democrático, porque capitalista. Então, aí a gente teria que passar para uma proposta dessa doutrina, que é o socialismo com liberdade. E aí, nesse socialismo com liberdade, são os grupos que se sentem oprimidos a dizerem o que é ser livre. E são dessas demandas que deverá nascer uma legislação, né? Eu acho que ninguém nunca teve coragem de colocar o Platão em questão lá na República, quando ele diz que a cidade prevê o bem do indivíduo. Então, e claro, né, ao mesmo tempo, no interesse da cidade, que esse indivíduo faça coisas úteis para a coletividade. Já ali existe esse germe de algo que é libertário, mas ao mesmo tempo que tem regras. Então, Sartre não dá para chamar ele de anarquista naquele sentido contra o Estado, ele é contra o poder, né? O exercício de poder que depois vai ser explorado pelo Foucault, muito bem, mas o germe disso já se encontra ali. E o que o Estado faz é a manutenção dessa limitação da liberdade de todos. Aí eu recorro à crítica da razão dialética quando Sartre vai lá estabelecer, idealmente, como fizeram lá os contratualistas, né, idealmente, o que teria acontecido no princípio. O que teria acontecido nesse princípio é que homens e mulheres chegaram a um acordo de abrir mão de sua liberdade sobre todas as coisas
para que pudessem ter uma convivência mais satisfatória. E esse processo é a própria história, segundo Sartre. Uma vez que o modo originário de ser para si, de ser para outro, quer dizer, quando dois para si se encontram, é o conflito. O motor, né, que move essa história, diferentemente da epígrafe, que eu boto bem no início da introdução do meu texto, que o Marx pensava, que é a produção da vida, Sartre vai mostrar que é a produção do sentido dessa vida. E isso é bem situado. E, claro, no princípio vai estar a liberdade. Mas, só para concluir, eu chamo a atenção para um texto, um dos capítulos, né, quando eu falo da arte como essa possibilidade. Por quê? Porque não tem como impor a liberdade. Eu não tenho como chegar para mulheres de uma religião muçulmana e tirar delas a roupa que elas usam. Isso é uma violência. Do mesmo modo, eu não tenho como estabelecer uma regra que a mulher ocidental não pode fazer plástica ou fazer tudo que se faz para essa beleza que é construída. Então, é necessário sempre ter em mente, e daí a importância da obra de arte na produção desse novo mundo, da possibilidade da liberdade, né, atuando na história, é justamente a arte, porque via obra de arte eu posso mostrar mundos possíveis, Sartre apostou nisso. É claro que isso funciona, e ele teria razão, com as redes sociais, mas com um livro ou com uma peça de teatro é algo bem situado, daquela época, que não considera que teríamos essa facilidade, né, de estarmos em 5 lugares distintos falando, né? Tudo isso foi meio que anunciado, né, por teóricos lá do pós-estruturalismo e tal. Mas, efetivamente, é isso, é considerar que a liberdade ela está nesse princípio e a defesa dela exige que você não diga o que é ser livre, mas que demande às pessoas que são oprimidas. Então, quem deve dizer é a mulher, quem deve dizer. Agora, no caso específico das nossas polícias, quem deve dizer? Nós mesmos, que nos sentimos ofendidos, de certo modo, É claro que são polícias estaduais, então não necessariamente eu financio a polícia que atua em São Paulo, ou aquela acho que foi bom, não importa, no estado do Nordeste, que também são os casos, né, mas o grosso dos casos está em São Paulo. Mas imaginar que socialmente a gente, né, mantém uma força que faz essas coisas. Isso é uma ameaça, isso é fundamental, é uma ameaça à liberdade dessas pessoas, mas também a minha, né, porque não é esse o modelo de tratamento, não é isso que se espera. E aí caberia a quem? A nós que estamos, embora a chance seja menor, considerando que nós não somos negros, que nós não vivemos em lugares, eu estou supondo, né, mas é bem certo que eu tenha acertado, não vivemos em lugares de risco, né, mas ainda assim, né, não vejo como a minha liberdade está preservada se outras liberdades, por situações bem situadas, estão sujeitas a isso, tomar 11 tiros pelas costas porque está roubando sabão. Ah, mas roubou outras vezes. A questão não é a desproporcionalidade, né? Essa pessoa até precisaria passar por algum processo de correção ou de apoio para que não roube mais, mas, por outro lado, né, parece uma... E defender a liberdade passa por isso. É um jogo entre nunca dizer o que ela é em absoluto, mas, ao mesmo tempo, ter muita noção, muita suspeita, muita clareza, às vezes, daquilo que é errado e daquilo que é certo, quando a gente toma a liberdade, essa liberdade que o Sartre propõe, né, como modelo. Então, nesse sentido, frente a esses fatos, o que Sartre teria a dizer é que ele repete o Hegel, né? Ou todos os homens e mulheres são livres, ou nenhum homem ou mulher jamais o será. Então, nesse caso, é a minha liberdade, a liberdade de vocês, mesmo do Federico lá em Natal, que está sendo afetada ou violentada quando a gente tem que assistir esse tipo de coisa. E é o equivalente a assistir pessoas que passam fome. É a minha liberdade que está ruim. Sartre não pensa o senhor de escravos como um malvado apenas e que tem o seu escravo vítima. Ele pensa um jogo que desumaniza a ambos. A liberdade, o reino da liberdade, que só pode ser imaginado, e talvez sequer imaginado, mas um ambiente existencial humano, um mundo de liberdade, preservaria isso ao mesmo tempo. Sartre não é contra a inventividade, a criatividade, que, de certo modo, encaminha o capitalismo. Ele diz, olha, não tenho nada contra a pessoa ter mais de um par de sapatos. Era esse o debate situado nos anos 60. Mas, por outro lado, ele diz, é necessário que a parte fundamental da existência seja proporcionada para que possa falar em liberdade. Então, você não é livre se não tem moradia, você não é livre se não tem educação formal, você não é livre, e tudo isso deveria ser, voltemos ao Platão, o projeto da cidade. Então, dá para vislumbrar algo como o reino da liberdade? Bom, não sei. A luta histórica mostra que sim,
100 anos atrás, a mulher não sequer votava, né? A gente vai ter as primeiras notícias do feminismo, né, as sufragistas, depois a Simone de Beauvoir, que vai estabelecer isso como teoria, e vejam quanto que avançou, e ainda, porque quanto mais avança, mais os problemas aparecem, a violência contra a mulher, o machismo, etc. Mas ainda assim é uma luta que acontece no modelo democrático e que tem apresentado resultados. Eu ressalto também, né, nas últimas décadas, o estabelecimento e a ampliação do movimento LGBT como afirmação de uma liberdade que era negada às pessoas que não cumprem o padrão heteronormativo como ele é estabelecido, e ainda há o debate de fundar isso num livro religioso, na Bíblia, que só tem valor religioso para quem for religioso. Então, o Sartre, ele é, sim, muito útil, né, nesse debate todo, até porque as suas teses se atualizam. Então, historicamente, você vai encontrar a figura do em si, a figura do para si, a figura do para outro, o em si, para si, tudo junto, como aquele modelo que move todos esses homens e mulheres a serem. E nesse modelo, a gente vai ter sempre esse jogo entre liberdade e responsabilidade, considerando a situação. Então, nesse ambiente, eu julgo que o Sartre é bastante promissor como análise. Mas é sempre bom situar. É um autor, né, situado no seu tempo, que ele era de um período de Guerra Fria. Eu até falo, né, um momento de partidos, de homens partidos, porque, de fato, o poema diz exatamente isso, né, uma época em que você tinha que ou ser pró-Rússia ou contra Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para ser mais específico. Bom, era isso, professor Adelmo. Obrigado pelas questões, né, ou pelas provocações. Eu acho que era esse o objetivo, né? Justamente atualizar o Sartre, ao invés de debater um detalhe técnico de alguma coisa da história do Sartre, trazê-lo para esse debate. E ao fazer essa questão, você me dá a oportunidade de retomar isso que era o meu objetivo. Eu penso esse texto como um texto autoral nesse sentido, de pensar questões que interessam hoje, a partir, né, da doutrina sartriana e, claro, né, sem desconsiderar a nossa história, né, abrasileirar ou a sul-americanizar esse pensamento a partir do nosso interesse, e não meramente continuando a repetir os exemplos lá da França, da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha, da invasão dos alemães, enfim, das pessoas que foram combater isso, os resistentes. Quer dizer, vamos usar os exemplos nossos, mas a doutrina ou a filosofia da liberdade, ela tem ainda esse poder, né, essa vitalidade, e ela serve, sim, para a gente poder pensar esse fenômeno contemporâneo, sempre considerando o indivíduo, que é como se a consciência fosse uma portinhola que só se abre por dentro, e a arte seria o caminho para alcançar essas pessoas. Naquela época, hoje eu acho que a gente tem instrumentos mais interessantes, mas isso é um outro debate. Obrigado. Muito bem. Era exatamente isso mesmo, era provocar você como autor para poder fazer uma atualização de tudo isso que você apresentou no seu trabalho. E você fez muito bem. Você se posicionou assim, de uma maneira assim, muito interessante e inteiramente satisfatória. Então, eu me dou por satisfeito com as suas colocações. Passo a palavra ao Luciano. Obrigado, Adelmo.